Estamos de volta. O assunto de hoje é drogas em condomínios. Você que perdeu o primeiro bloco, assista. O que fazer em caso de maconha na unidade? O que fazer em caso de drogas na área comum? Os nossos especialistas já deram as diretrizes para vocês. Agora, Maurício, a pergunta que eu deixei antes do intervalo. A gente tem muito caso de menores hoje, se a gente pode chamar de traficantes ou mini traficantes, não sei como seria a denominação correta, mas que aí impossibilita mais a ação. Existe uma crítica de legislação, uma crítica de ação, o que a polícia pode fazer no caso de um menor. O que o síndico e o conselho daquele condomínio, quando tem um menino que traz drogas para o condomínio, traz usuários para o condomínio, existe alguma parte em termos policiais que pode ser realizada? Claro, claro que existe. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante destacar é que não é pelo fato daquele autor do tráfico não ser adulto ainda, ser adolescente, que você não pode fazer nada no caso. Isso não corresponde à realidade. A diferença só é que aquele autor vai responder num outro sistema judicial, que é o sistema judicial da infância e juventude, que é um juízo criado para que os adolescentes respondam pelos seus atos. Então, de que a polícia não pode fazer nada não corresponde à realidade. Você só vai ter uma instância, um juízo diferente para tratar aquilo. Perfeito. Muito bem. É tráfico igual, é um ato análogo a tráfico, pode ser verificado, pode ser investigado da mesma forma e aquilo vai ser levado para o juízo da infância e juventude. O juiz da infância e juventude também pode determinar que o Ministério Público faça apurações com relação àquilo. O próprio Ministério Público também pode determinar que se apure, que se investigue, até chegar que o autor é um adolescente e aquele adolescente vai ser processado no juízo da infância e juventude. Aliás, ao contrário, de novo, o síndico que tiver criatividade para trabalhar isso vai acabar compreendendo que o adolescente pode ser não só investigado, mas controlado por diversos meios, por exemplo, porque ele tem os pais também. Sim. Então, o síndico pode acionar também os pais para que também façam uma intervenção na pessoa, no adolescente, para tentar mudar o rumo daquele comportamento. Mas com cuidado também para não tomar uma reversão em cima disso, né? Mas também já um outro acesso que você pode ter ao autor. Sim. Que no adulto você não teria, por exemplo, legalmente falando. Você tem o conselho tutelar, que vai verificar um outro aspecto da situação do adolescente, que pode estar abandonado, está sem amparo legal dos pais, sem orientação, também vai agir dentro desse caso, além da polícia junto com o juiz da infância e juventude. Então, tem outros caminhos antes de chegar numa prisão, por exemplo. Exato. Né? Na verdade, se você souber manejar esses instrumentos jurídicos, você consegue, inclusive, ter mais instâncias para trabalhar, para poder acessar o comportamento daquele adolescente e tentar fazer cessar essa atividade criminosa dentro do seu condomínio. Tá? Alexandre, a gente falou aqui no primeiro bloco na questão de você começar a dificultar para esse traficante. O que vocês fizeram lá de como dificultar, né? Porque você não pode também mudar a lei para interno do condomínio para aquele morador. Como eu falei aqui no primeiro bloco, antes de a gente ir para o intervalo, tem um caso que começaram a colocar o carro da segurança, era um condomínio de casas, na frente da casa para inibir esse traficante. Então, normalmente eles não querem problema, não querem ser descobertos e acabam saindo. Como vocês fizeram, principalmente num condomínio de apartamentos, que é um pouco mais complicado? Pois até pegando essa situação que o Ronaldo estava falando antes, a gente tem uma preocupação grande aí, né? Porque a quantidade de condomínios clube cresceu demais. E o que atrai condomínio clube, na verdade, é um pai, uma mãe com uma criança, ou mais de uma criança. Uhum. E essas crianças vão virar adolescentes. E o maior consumo se dá a partir da adolescência. Então, o problema de drogas é uma coisa que está muito latente, e esse esclarecimento que ele deu é uma coisa que vem realmente... É um ponto importante de se levar para os síndicos, principalmente a criatividade, que é nesse ponto que a gente vai falar agora. Basicamente, o que a gente fez foi, comentei antes, o traficante em si, ele não criava problema pra gente. Era uma pessoa exemplar. Que normalmente né? Ele não quer problema onde ele mora. Não atrasava condomínio. Quem começou a dar problema e quem fazia a distribuição eram as pessoas que subiam para o apartamento dele. Então, o primeiro fato que nós identificamos foi esse e vamos então começar a inibir.
Então as pessoas começaram a criar problema, a gente começou a proibir a entrada no condomínio com comunicação direta. Esse daí era uma unidade que era de locação, não era um proprietário, isso facilitou muito a gente, porque seguindo a rede teve aquela situação de 3 multas, chamamos a imobiliária e falamos, amigão, eu preciso que você saia, preciso que você tire essa pessoa daqui de dentro por conta desses fatos. E com isso, a gente começou a colocar pressão para ele começar a parar, pelo menos a distribuição ali dentro do condomínio. Essa situação que você falou do carro é uma situação também que a gente começou a encontrar uma certa criatividade para inibir outras pessoas para entrarem. Então as pessoas não podiam entrar pela portaria. O que ele fazia? Passava o controle linear para o morador e ele entrava pelo... Então o que a gente fez? Cancelou o controle linear. Era o único que a gente tinha que fazer a abertura manualmente. Vocês, acho que para quem está nos assistindo é assim... Dá para você aumentar o controle no condomínio, né? A segurança no condomínio, o controle de acesso, ser mais rigoroso e com isso o traficante ou o distribuidor ele vai se sentir inibido, né, Maurício? Eu acho que as pessoas, por exemplo, nesse caso que ele está citando, uma pessoa que vai pegar drogas e depois distribuir, não sei nem qual se isso é chamado traficante ou alguma coisa, tem outra denominação. Se tiver ali que ele tiver que colocar o RG dele, tiver que tirar uma foto, tiver que entrar, tiver a câmera filmando, provavelmente ele vai se sentir desconfortável porque ele não quer um problema com a justiça. A grande vantagem, eu acho, de você ter o poder de administrar a rotina do condomínio é essa, que você consegue transformar aquilo num ambiente controlado no nível de prioridade, no nível de controle que você achar que é o adequado. Então, você transforma isso numa vantagem para a sua atuação. E, de fato... você conhecendo a rotina do seu condomínio, trabalhando ela a ponto de dificultar a atividade de distribuição ou de venda, você com certeza vai atingir o seu objetivo, que é inibir essa atividade para você também não ter a atividade do condomínio antissocial, que no fundo é um pouco isso, né? Sim. A venda e a distribuição traz frequentador antissocial para dentro do seu ambiente. Né? Então, você conseguir essa restrição de acesso, enfim, de diversos meios, você atinge esse objetivo de forma bem eficiente. Esse ponto é um ponto importante porque o síndico precisa conhecer a rotina do condomínio. Né? E só assim vai ser possível você tomar uma ação e rápida. Porque se você deixa, na verdade, sobre responsabilidade do gerente predial ou, às vezes, sobre o zelador, ele, às vezes, não tem a visão de identificar certos pontos que talvez você tenha. Então, conhecer a rotina, isso que você está falando, é o ponto principal, e foi um ponto principal para mim. Como eu comecei a identificar essa situação, isso partiu de mim e do pessoal do conselho, a gente começou a tomar uma ação, né, uma ação colegiada, lógico, eu acho que só o síndico tomar essas atitudes é uma coisa meio complicada, para em cima desse morador. Então, desculpa interromper, mas a fiscalização em campo também acho que é bem importante, né? Porque o menor, por exemplo, ele também não quer ser pego pelo segurança ou por qualquer outra pessoa, pela câmera fumando, e aí você tem as provas talvez para levar para o pai dessa criança, por exemplo, no caso de ser um adolescente. Então, esse controle, como o Maurício falou, esse poder de polícia, entre aspas, interno, no privado, acho que é uma ação talvez mais eficaz do que a própria polícia poderia fazer num caso desse, né? No condomínio está cada vez mais comum e é uma função que migrou do condomínio de casas agora para condomínio, não só clube, mas condomínio um pouco maior, é a função do ronda, né? Aquela pessoa que fica dando... E essa pessoa, ela inibe muita coisa. Essa pessoa inibe muita coisa, inclusive nos halls, ou seja, ele tem uma função de subir, descer... É uma pessoa importante. Encarece para o condomínio? Encarece. A gente sabe que hoje a maior parte é mão de obra, né? Do condomínio o custo maior é mão de obra, mas é um ponto favorável para quem é o síndico num condomínio grande. Maurício, eu tenho visto algumas reportagens. Antigamente os traficantes focavam muito em escola, né? Uhum. Saída de escola, viciar os menores. E agora existe, pelo menos... Eu vi na mídia alguns traficantes já se inserindo nesse perfil de condomínio, que a gente está falando de um condomínio com 500, 600, às vezes 1000 unidades. Uhum. E aí é um público cativo, dentro da casa, com menos fiscalização, porque geralmente os pais não se preocupam porque estão seguros dentro do condomínio. Existe já uma movimentação da polícia, uma preocupação, alguma coisa já voltada a esse novo nicho de ação? Existe. Na verdade, o que existe é compreender que esses espaços são verdadeiras cidades, verdadeiros bairros.
dentro da sua circunscrição. Então você precisa incorporar aquilo dentro do seu planejamento de atuação. Às vezes você tem lá uma delegacia, por exemplo, que o cara instala um condomínio lá, às vezes com 6 mil moradores, Sim. por exemplo. Então, quer dizer, você está criando um bairro dentro do bairro onde você trabalha. Você tem que ter esse planejamento, saber que aquilo vai ter uma demanda de chamado, vai ter uma demanda de investigação que vai gerar ocorrência, então você tem que se planejar para isso. No caso do condomínio, e nesse caso específico, ou da droga, ou de pequenos furtos dentro do condomínio, enfim, algumas coisas, de novo, você tem que ter um planejamento para absorver esse tipo de ocorrência e tratar ela da forma adequada. Então, isso existe, a polícia ela é atenta a isso, porque você tem que reagir a essas demandas, e nesse caso específico da droga, dentro do condomínio, realmente, o traficante ou o vendedor, ele se sente mais à vontade, porque no fundo ele está dentro da casa dele. Sim. Né? O que eles não perceberam é que o síndico também tem muito mais poder Sim. dentro do condomínio, porque ele pode monitorar o tempo inteiro tudo, pode controlar o acesso de tudo, coisa que na rua você não conseguiria fazer, não teria nem e-mails para fazer isso. Então, de novo, onde de repente o traficante está vendo uma vantagem para ele, a gente está enxergando uma vantagem para a gente, que está fazendo o enfrentamento do problema. Então acho que o ideal é que tenha um trabalho conjunto e que esse síndico tenha a informação do que ele pode fazer, claro, e como fazer, né? Claro, o ideal é isso. Porque jogar também o problema para a polícia muitas vezes não é o ideal, porque a polícia também não tem tanta possibilidade de ação. Como né? todos os problemas que ele vai ter no condomínio, de todas as ordens, ele não pode terceirizar o problema. Não é tão simples assim, eu já liguei no telefone da polícia, já terceirizei o problema. E não fazem com eles. nada. Exato. Não adianta, não tem também não vai funcionar. Você tem que ter uma Sim. parceria, tem que ter uma estratégia conjunta, tem que buscar os meios que sejam... E aí, de novo, entra a expertise do síndico profissional, porque ele é uma pessoa que vai saber adequar os meios que ele tem com os objetivos que ele quer atingir. A polícia é um dos meios que ele pode se utilizar também. Você falou uma coisa interessante, para finalizar, eu queria que você falasse, você falou em estratégia conjunta. Uhum. Hoje a polícia está aberta a esse tipo de acesso a um síndico de um condomínio, um corpo diretivo de um condomínio, às vezes de 6 mil moradores? Existe essa abertura? Existe. Porque muita gente que nos assiste tem um pouco de como que eu vou chegar na polícia, existe esse caminho, é possível ser Existe, feito. e aliás, eu não diria nem que é só esse caminho. Existem diversos caminhos, né, que a população pode buscar. Bom, de novo, cada bairro tem a sua delegacia, onde sempre você tem um delegado de polícia titular que vai responder pelas demandas daquele bairro. Todos os bairros têm os conselhos de segurança, os conselhos, quer dizer, onde também, de novo, os membros da polícia militar que fazem o patrulhamento no bairro e os delegados de polícia que fazem as investigações, mensalmente vão se reunir em algum lugar para debater questões de interesse da Talvez população. O ideal da aproximação seria via Consegue. É um canal. Cada gestor tem a preferência por um canal, ou até por questão de inclinação, de temperamento ou de estratégia de trabalho. Mas o fato é que você tem diversos canais, né? Seja procurar o gestor da unidade de polícia, no mais, às vezes é o delegado titular da unidade, seja procurar os consegues, ou até, de novo, fazer a denúncia anônima, enfim. Você tem uma série de canais que são viáveis para você poder achar quem é a pessoa que pode responder aquela sua demanda. Existe. Legal. Antes das considerações finais, vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para vocês, pais, que muitas vezes o síndico ou o corpo diretivo ou o zelador conversam com vocês sobre a possibilidade dos seus filhos estarem envolvidos no uso de drogas dentro da sua unidade ou da área comum do condomínio. E a primeira ação ou reação é negar. Não, meu filho não faz isso. Não, vamos nos envolver e tentar ajudar. Talvez o seu filho não faça parte disso, mas os amigos dele podem estar envolvidos e você, como pai, pode ajudar. Então, o problema drogas em condomínio e o problema drogas na nossa cidade, no nosso país, é um problema nosso. Não se omita. Faça parte da solução. Bom, Alexandre,
Agradeço a sua participação. Gostaria de deixar algum recado final para quem está nos assistindo? Eu acho que o recado realmente fica realmente para os pais e fica também para os síndicos ficarem atentos ou participarem mais do condomínio. Essa vai ser a situação que você consegue realmente controlar as drogas em condomínio. Uma ação conjunta com pais, moradores e o síndico bem atuante. Alexandre, muito obrigado pela Obrigado participação. É muito gratificante ver um síndico que há pouco tempo atrás eu conheci que queria ser síndico e hoje, 2 anos depois, já é um síndico de tanto sucesso e destaque aqui em São Paulo. Maurício, muito obrigado. Gostaria de deixar um recado final para quem está nos assistindo. É que você conte com a polícia. A polícia hoje ela é estruturada para ser parceira da comunidade, ela é pensada para isso também. E que os síndicos profissionais, o meu recado para eles é que eles conheçam os canais institucionais, né? Conheçam quem tá podendo trabalhar a segurança pública no seu bairro, na sua comunidade, e que você busque procurar esses canais, porque eles estão lá para a população. Maurício, muito obrigado. Um prazer enorme ter um amigo de infância, hoje também com destaque como delegado, hoje aqui no estado de São Paulo. Uma honra ter você com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Bom, encerramos mais um programa. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fique antenado às principais novidades e notícias do segmento condominial. Até semana que vem.